Boa noite. Vejamos aqui. Se alguém está me ouvindo. Esperar um pouquinho para o pessoal entrar, não é? E aí daqui a mais ou menos uns 3 minutos a gente começa a falar desse grande poeta de Portugal, Manuel de Bocage. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, né? Mas eu creio que sim, porque eu ajustei bem aqui. Eu não sou nenhum especialista em tecnologia, muito pelo contrário, né? Pronto, agora acho que já há uma quantidade boa de pessoas, então muito boa noite aos meus amigos, né? Ah, por enquanto que eu não consigo um emprego fixo, eu vou fazendo o que eu gosto, que é dar aula sobre literatura, né? E falando também de grandes autores, de autores importantes. Bem, antes de começar a aula, certo? Eu gostaria de falar dos meus projetos, de alguns projetos meus. Há um projeto do estudo literário, né? Eu me juntei com Gabriel Santana e com Leandro Costa e estamos dando aula de literatura no estúdio literário, certo? E também existem os meus cursos de poesia na plataforma Hotmart. Eu recomendo sempre o curso O Segredo da Poesia Lírica, por ser um curso introdutório, tá certo? Só que, ao mesmo tempo, dá uma fundamentação filosófica muito interessante à poesia. O curso também sobre o barroco também eu, eu considero muito bom, né? Modéstia à parte. A gente tem que admitir o que a gente faz de bom, né? Por exemplo, se alguém me pedir para fazer uma equação matemática ou de química orgânica, eu não vou saber porra nenhuma, mas o que eu estudei eu tenho que dizer que estudei. Bem, mas vamos lá. Vamos falar um pouco sobre Manuel Maria Barbosa de Bocage, né? Muita gente fala do Bocage porque por causa do DU, mas evidentemente o último nome de Bocage é de origem francesa, então é Manuel Maria Barbosa de Bocage. Bocage nasceu na vila de Setúbal, tá certo, em Portugal, no ano de 1765. Na época ainda era uma vila, hoje Setúbal já é uma cidade grande, inserida dentro do distrito que tem o mesmo nome da cidade. Então Bocage nasce em 1765 e morre em 1805, ou seja, ele viveu apenas 40 anos, né? Teve também uma vida bastante dissoluta e cheia de aventuras, como a gente vai falar, certo? Em 1765 é mais ou menos a data do nascimento de Goethe, o grande escritor alemão, tá certo? Schiller também nasceu numa data próxima. William Blake, o escritor inglês,
ele nasce um pouco antes, se eu não me engano, 1857, tá certo? Então, o romantismo já estava começando a despontar na década de 1760, né? As primeiras sementes do romantismo já estavam germinando pela Europa. E por isso mesmo a poesia de Boccaccio é uma poesia fronteiriça, é uma poesia limítrofe, né? É uma poesia que vai ter o rigor formal dos neoclássicos, porém, do ponto de vista conteudístico, do ponto de vista do tom, predominantemente é uma poesia romântica, por ser uma poesia subjetivista, tá certo? E por ser uma poesia da, digamos assim, intensidade sentimental e emocional. Bocage, ele é considerado ao lado de Camões e de Antero de Quental um dos três grandes sonetistas da história de Portugal, não é? Cada um tem um estilo diferente, não é? Em Camões, a lírica amorosa predomina, a poesia de Bocage já vai ser uma poesia mais variada, né? Que vai tratar desde temas pornográficos até temas, digamos assim, existenciais, passando pelos temas satíricos. E a poesia de Antero de Quental, que já é um poeta da segunda metade do século XIX, é uma poesia mais metafísica, né? Uma poesia da sede do infinito, vamos dizer assim. Do ponto de vista técnico, o Bocage é um grande mestre, não é? É o que a gente vai analisar um pouco hoje nessa aula. Vamos falar um pouco sobre a vida de Bocage. Bocage ingressa no exército português, no exército de Portugal, em 1781, tá certo? Mas logo ele deserta do exército por mau comportamento, né? Ele nunca foi um sujeito bem comportado e devido a certos conchavos ele consegue se tornar marinheiro, certo? Isso já em 1784. Também ele começa a arrumar confusões na marinha por conta de indisciplina, né? Provavelmente por conta da bebedeira também, porque é muito difícil saber a respeito da vida de Bocage. Nessa época, ou seja, século XVIII, as biografias eram muito raras, né? O gênero biografia é um gênero muito típico do século XIX, do século XX e do nosso século, né? Só que no século XVIII as biografias eram raras, de maneira que nós não temos certeza a respeito de vários acontecimentos da vida de alguns escritores, né? E como diz o velho Fernando Pessoa, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Então, boa noite aí pro meu amigo William Bezerra, para o meu amigo Conrado Rosa, para minha querida Simone Gomes, para o meu amigo Marcel Sepúlveda, para o meu amigo Anderson Araújo, para o amigo Salomão Xavier, para o grande amigo e colega de curso, né, colega de profissão, Gabriel
Santana, certo? Então, no século XVIII, as biografias eram raras, as biografias só vão começar a surgir a partir, digamos assim, do egocentrismo romântico, né? Que trouxe muita coisa boa. Afinal de contas, a poesia que mergulha na subjetividade, muitas vezes é uma poesia que tem uma profundidade muito grande. Mas é evidentemente que o homem do século XIX, o homem bastante influenciado pelo romantismo, sobretudo o homem da primeira metade do século XIX, é um homem mais preocupado com si mesmo, né? Então, a partir desse momento, as biografias individuais elas ganham grande força. Em 1797, Bocage é preso pelo Santo Ofício, também conhecido como Inquisição, sob a alegação de ser desordenado nos costumes, né? Nos poemas ele narra bebedeiras, né? Narra dívidas, né? Uma vida sexualmente promíscua. A gente não tem certeza se isso aconteceu ou não, né? Porque como eu falei, as biografias só começam a ganhar grande força no século seguinte, que é o século XIX. Mas é possível que ele tenha tido uma vida devassa, sim. Senão ele não teria sido demitido tanto do exército como da marinha. Na marinha ele ainda ficou porque foi apadrinhado, foi protegido para ficar, certo? Apenas em 1799 ele começa a levar uma vida mais bem comportada, mais religiosa, graças à influência do Frei José Mariano da Conceição. Então esse Frei José Mariano da Conceição arranja vários trabalhos de tradução para Bocage. Bocage então vai traduzir uma parte das Metamorfoses de Ovídio, tá certo? Vai traduzir também alguns poemas de Vigílio e vai traduzir também alguns escritores da França. Então é interessante a gente notar essa faceta de Bocage, que é pouco estudada, né? Pouco explorada, que é o Bocage tradutor de poemas. A poesia de Bocage, ela é uma poesia bastante eclética, certo? Então Bocage vai escrever a lírica amorosa, a lírica existencial, tá certo? Mas também vai escrever poemas pornográficos, vai escrever também poemas satíricos, e é importante notar que desde o início a poesia de Bocage é uma poesia que já tem muito subjetivismo. E o subjetivismo, esse mergulho dentro do próprio eu, né, é uma característica bastante típica dos românticos. Inclusive existem alguns poemas de Bocage em que ele vai mencionar o próprio nome, como aquele famosíssimo poema Bocage já não sou, a cova escura, né, que a gente vai analisar já já, certo? Então é uma poesia que tem uma intensidade sentimental muito grande, boa parte dela, né, porque existem alguns poemas tipicamente árcades, como a gente vai analisar, e é uma poesia que não tem
as ousadias formais que vão nascer durante o romantismo, né? Porque é importante lembrar que é durante o romantismo que vai existir a hibridização dos gêneros, né? A mistura dos gêneros literários. Então, por exemplo, vai surgir o poema em prosa. Por exemplo, vai surgir o verso livre através de Walt Whitman. É claro que o verso livre teve alguns precursores, mas o Walt Whitman ele é considerado, digamos assim, o inventor do verso livre, embora existam precursores, né? Vai surgir também dentro do teatro o drama e a tragicomédia, né? Digamos que o drama poderia ser caracterizado como uma tragédia em que não há tanto derramamento de sangue ou até mesmo não há nenhum derramamento de sangue. Ao passo que em todas as tragédias tradicionais é impossível que não haja derramamento de sangue, tá? Vai surgir também ali a tragicomédia. Então, é um movimento marcado por essa hibridização e essa mistura entre os gêneros literários, nesse sentido, né? Como diz Otávio Paz, o grande escritor e ensaísta mexicano, nós somos filhos do romantismo, certo? Vamos ver aqui se chegou alguma pergunta. Minha aluna aqui, Simone, está dizendo que está com saudade das aulas de literatura portuguesa. Eu também estou com bastante saudade de vocês. Gostava bastante de estar em sala de aula e, se Deus permitir, eu voltarei em breve à sala de aula, né? E o amigo Gabriel Silva também manda um alô aqui. Um abraço para o Gabriel Silva, certo? Temos também a poesia bucólica, né? O bucolismo vai ser aquela contemplação da natureza, mas de uma natureza serena, de uma natureza amena, de uma natureza ensolarada. Mas vamos analisar agora a obra em si de Bocage, certo? Eu selecionei aqui alguns sonetos. Cada soneto vai representar uma fase da poesia dele, né? Foi até difícil encontrar um poema predominantemente árcade, né? Porque dentro da poesia bocagiana, essa emoção muito intensa, que é típica do romantismo, uma das características do romantismo, vai ser predominante, certo? Mas eu selecionei aqui 5 poemas e vou analisar de maneira que cada poema representa uma fase da vida da obra poética de Bocage. O primeiro poema é o seguinte, é um soneto. Marília, nos teus olhos buliçosos, os amores gentios seu facho acendem. A teus lábios voando, os ares fendem, terníssimos desejos sequiosos. Teus cabelos sutis e luminosos, mil vagas cegam, mil vontades prendem, e em arte aos de Minerva não se rendem. Teus alvos, curtos dedos melindrosos, reside em teus costumes a candura, mora a firmeza no teu peito amante, a razão com teus risos se mistura. És dos céus o composto mais brilhante, deram-se as mãos virtude e formosura, para criar tua alma e teu semblante. Então, este soneto especificamente, ele é tipicamente
Árcade, ele é tipicamente neoclássico. Por quê? Porque, por exemplo, Marília era um nome usado tradicionalmente dentro do arcadismo para designar a pastora. Tanto é que existe o famosíssimo poema, né, de Tomás Antônio Gonzaga, chamado Marília de Disseu, tá? Outra característica do arcadismo nesse poema seria o pastorialismo, essa poesia pastoral, de exaltação e de louvor à vida calma, simples, serena e amena do pastor, né? Que na verdade é uma defesa do estoicismo da antiguidade clássica, né? E também uma condenação da dramaticidade da poesia barroca, né? Porque a poesia barroca é altamente dramática, né? É uma lírica amorosa, né? Uma poesia lírica em que existe um amor cavalheiresco, né? A mulher, né? Existe esse amor do delicado, cavalheiresco, né? É um poema também que predomina a solaridade e a luminosidade, né? Então, se o romantismo vai ser uma escola literária caracterizada pela noite, pela escuridão, o arcadismo vai ser o contrário, vai ser uma escola literária caracterizada pelos campos ensolarados, cheio de flores coloridas e de brisas amenas, né? No romantismo, inclusive, vão começar a existir os famosos romances góticos, né? Inclusive, os dois romances de terror mais famosos da história universal, eles nascem no romantismo, né? Frankenstein e Drácula. Então, quer dizer, é evidente que no romantismo vai haver uma predileção pela noite, pelas ruínas. Por quê? Porque a noite e as ruínas são mais ligadas àquilo que é mais misterioso, que é mais enigmático. E a luz do dia está ligada a quê? Está ligada àquilo que é mais racional. Tá certo? Tanto é que o nome da escola de pensamento se chama iluminismo, né? Então a luz dentro da arte, da poesia, da literatura de maneira geral, geralmente ela representa a razão, né? Ao passo que a penumbra e as trevas vão representar o que é enigmático, o que é misterioso, certo? E a gente sabe que o século XVIII, que foi o século em que, por exemplo, ocorreu a Revolução Francesa, foi um século dominado pelo racionalismo iluminista. Então não dá para entender o arcadismo se a gente não compreender o que foi esse iluminismo do século XVIII e a sua fé alucinada, né, nas ciências e na lógica e no surgimento das indústrias, no progresso, né? Os iluministas, inclusive, achavam que a religião era apenas uma superstição estúpida, né? E nós damos a isso o nome de racionalismo, né? Porque racionalismo é diferente de racionalidade. Racionalidade todos nós precisamos ter. Só que o racionalismo, o que é que seria o racionalismo? O racionalismo é justamente quando
o sujeito tenta explicar o mundo apenas através da razão, o que é uma coisa completamente imbecil, não é? Porque, por exemplo, faz 10 anos que manteiga fazia mal e margarina faz bem. Hoje já é o contrário, né? Margarina faz mal e manteiga faz bem. Há 15 anos o ovo fazia mal. Hoje já se diz que o ovo faz bem. Então, assim, é claro que a ciência é importante, só que essa divinização da ciência é uma coisa muito perigosa, certo? Dentro desse primeiro soneto também nós temos o elemento da sublimidade. O que é sublimidade? Sublimidade é um tipo de beleza que está associada àquilo que é alto, que é elevado. Tá certo? Então, por exemplo, as borboletas possuem uma beleza sublime, né? O dente de leão que voa ao vento possui uma beleza sublime. Os pássaros, sobretudo os pássaros diurnos e coloridos, né? Como por exemplo o beija-flor, representam também uma beleza sublime. Só que existe também o belo grotesco, né? É quando o artista ele consegue fazer com que aquilo que é horrendo se torne bonito. E como é que o artista faz isso? Ele faz isso de uma maneira interessante. Digamos, eu posso pintar um quadro da criatura, né? Porque no livro Frankenstein não se chama de Frankenstein. A Mary Shelley chama ele de criatura. Então, digamos, essa criatura que todos conhecem como Frankenstein, eu posso pintar um quadro com muita técnica, de maneira que o quadro vai ficar bonito. Mas a figura que eu estou pintando é uma figura feia, tá certo? Então você pode expressar aquilo que é feio de maneira genial. Eu me lembro sempre de um verso da Divina Comédia, né, de Dante, em que ele fala assim, num dos círculos do inferno, e o barulho ali era tão forte que eles desejavam ter nascido sem os ouvidos. O barulho ali era tão forte que eles desejavam ter nascido sem os ouvidos. Ou seja, isso é belíssimo, só que é de uma beleza horrível, é de uma beleza assustadora, paradoxalmente é de uma beleza feia, né? E há outro trecho na Divina Comédia que é mais grotesco ainda, né? Que Dante vai falar que os condenados cagavam os próprios órgãos, né? Cagavam as próprias vísceras. Então, ele consegue representar o tormento de uma maneira genial. Então, passa a ser belo por conta disso. Tá certo? Deixa me ver se tem alguma pergunta aqui. E tá, boa noite para os amigos. O Wanderson me deu boa noite. Boa noite, Wanderson. O meu amigo William Alves Bezerra. Estou querendo acompanhar, mas está travando demais. Eu não sei se é a minha internet ou se é a sua internet, né? Começou a chover agora há pouco aqui, mas a chuva já parou. Bem, então temos o sublime, que é essa beleza elevada, e temos a beleza grotesca, que é a beleza bizarra, assustadora, sombria, né? Que aparece muito, por exemplo, em Augusto dos Anjos, e aparece também em Baudelaire, né, do poeta francês Baudelaire. Também existe um culto à forma e à simetria, né? A forma, a simetria, a harmonia, todas essas características são características neoclássicas.
Outras características neoclássicas. Ele cita Minerva, né? Que é a deusa romana da beleza e das artes, ou seja, ele começa a citar elementos que fazem parte da antiguidade clássica da Roma antiga, tá? Vamos fazer uma escansão rápida dessa primeira quadra do poema para analisar o aspecto formal, né? Então vamos lá. Marília nos teus olhos buliçosos, né? Marília nos teus olhos buliçosos. Então, a sílaba forte está no O de olhos, acentuado na sexta sílaba e na 10ª sílaba. Por quê? Porque é uma palavra paroxítona, então a última sílaba fraca cai fora. Os amores gentios seu facho acende. Os amores gentis seu facho acendem. Novamente acentuado na sexta. Os amores gentis seu facho acende. Os teus lábios voando, os ares fendem, né? Os teus lábios voando, os ares fendem. Os teus lábios voando, então está aqui no meio da palavra voando, no AN, a sílaba forte. Lembrando que ele faz aqui uma elisão de voando e os ares, né? A elisão é quando uma vogal é assimilada pela outra, né? E o hiato é quando acontece o contrário, é quando existe uma pausa entre uma vogal e outra. Por exemplo, é ótimo. Ninguém vai falar ótimo, ótimo. Isso é ridículo, né? Porque são duas sílabas fortes. É ótimo. Então você deve contar como duas sílabas. Tá? A saúde também. Sabiá. São todos hiatos. Aos poucos o poeta vai percebendo as coisas direitinho. Eu não sei aqui se a transmissão está dando para acompanhar. O William está dizendo que o problema era no computador dele. Então, menos mal, né? Porque pelo menos está dando para acompanhar direitinho. Temos aqui na segunda quadra. Mas deixa eu fazer o restante da canção. No segundo verso do primeiro quarteto, nós vamos ter: mora a firmeza no teu peito, amante. Mora a firmeza no teu peito, amante. Então, não vai ser mais decassílabo heróico. Por quê? Porque o decassílabo heróico é acentuado na sexta sílaba e na 10ª. E quando eu falo mora a firmeza no teu peito, amante, mora a firmeza no teu peito, amante, é acentuado na 4ª e na 8ª. Logo é um decassílabo sáfico. Ou seja, nem todos os decassílabos desse poema são decassílabos heróicos. O decassílabo heróico é aquele decassílabo usado nos Lusíadas de Camões, né? É um decassílabo acentuado na sexta e na 10ª sílabas. E o decassílabo sáfico é um decassílabo acentuado na 4ª e na 10ª. Então eu só encontrei aí este decassílabo sáfico, os outros são todos decassílabos heróicos. Há umas metáforas interessantes que ele usa. Ele fala de cabelos luminosos. Evidentemente o cabelo é loiro. Por isso que ele usa a metáfora do cabelo cheio de luz. Cita também a deusa da beleza e das artes, Minerva. É um poema em que predomina a solaridade,
És do céu o composto mais brilhante, deram-se as mãos virtude e formosura para criar tua alma e teu semblante. Ele põe maiúscula em virtude e em formosura, ou seja, ele personifica a virtude e personifica a formosura, que é outra característica da poesia neoclássica, você personificar as virtudes. Então, esse soneto aqui já é um soneto tipicamente árcade, tipicamente neoclássico. Vamos para o segundo. Vamos para o segundo poema, tá certo? Exatamente, a Simone está dizendo aqui que o monstro de Frankenstein é a criatura. E o doutor é que é Dr. Frankenstein. Só que a, culturalmente, Frankenstein ficou conhecido como monstro, né? Mas a Mary Shelley, ela deixa claro que ele é chamado de criatura no livro. Por sinal, é um livro muito bonito, o Frankenstein, né? É um livro sobre que tem uma densidade psicológica muito grande e que fala muito a respeito da não aceitação daquilo que é estranho, né? É um livro muito bom. Bem, o segundo soneto já vai ser um soneto de transição. No segundo soneto a gente vai encontrar elementos do arcadismo e vai encontrar elementos do romantismo, tá certo? Então, eu vou fazer a leitura do soneto. Já sobre o coche de ébano estrelado, meu giro à noite. Vou recitar novamente. Já sobre o coche de ébano estrelado, deu meio giro a noite escura e feia. Que profundo silêncio me rodeia. Neste deserto bosque, a luz vedado. Jaz entre as folhas Zéfiro abafado. O Tejo adormeceu na lisa areia. Nem o mavioso roxinol gojeia, nem pia o mocho, as trevas costumado. Só eu, pedindo a sorte, que o fio com que esta minha alma presa, a vil matéria lânguida, me corte. Consola-me este horror, esta tristeza, porque a meus olhos se afigura a morte, no silêncio total da natureza. E aí ele termina com a chave de ouro bem bombástica, né? Primeiro vamos fazer uma identificação das imagens do poema, tá certo? Por exemplo, no segundo verso, nós temos noite escura e feia. Essa noite escura já é um elemento romântico ou pré-romântico, né? Porque, como eu falei para vocês, durante o romantismo vai predominar de fato o ambiente noturno e escuro, porque lembra aquilo que é misterioso, enigmático, aquilo que é fantasmagórico, tá certo? É dentro da noite em que vivem os fantasmas, né? As assombrações, essa coisa toda. E ele coloca que a noite é feia também. Aí um elemento grotesco. E o grotesco também começa a surgir durante o romantismo. Embora no barroco a gente encontra elementos grotescos, tá certo? E até na Divina Comédia a gente encontra elementos grotescos.
Só que o grotesco ele surge como um direcionamento estético no romantismo, tá? Não é no arcadismo. O arcadismo vai privilegiar a beleza sublime, a beleza excelsa, a beleza elevada. As escolas literárias elas servem muito bem, né, para dar um norteamento, mas elas não devem servir como camisas de força, elas servem para dar um norteamento. Tanto é que Carpo, Otto Maria Carpo, quando escreveu a história da literatura ocidental, ele vai escolher narrar a história da literatura universal através do estudo das escolas literárias. Então, se um crítico da grandeza de Carpo escolheu buscar um direcionamento através das escolas literárias, não há problema nenhum em fazer a mesma coisa. E é um estudo eficiente, né, que tem eficiência, desde que o crítico não fique preso a uma camisa de força, porque existe uma coisa chamada de predomínio, né? Às vezes um poema ele é predominantemente romântico, mas ele tem elementos árcades, né? Às vezes o poema é predominantemente simbolista, mas ele tem elementos românticos. Então essa ideia de predomínio é uma ideia muito interessante quando a gente vai estudar não só a poesia, como a literatura de uma maneira geral, né? Porque as artes elas não são compartimentadas. Então eu estou fazendo aqui uma breve explicação a respeito das imagens, né? O Noite Escura, esse elemento pré-romântico, e o elemento grotesco do feio. Na segunda estrofe vai aparecer a figura de Zéfiro. Quem é Zéfiro? Zéfiro é o deus grego do vento, só que é o deus grego do vento suave, né? O deus grego do vento forte é Eolo. Tanto é que existe o termo energia eólica. A expressão energia eólica vem de Eolo. Zéfiro é aquele que vai aparecer no quadro de Botticelli, da Vênus de Botticelli, né? Zéfiro vai aparecer azulado ao lado da Vênus de Botticelli. Então esses elementos comuns à mitologia grega, que vão remeter à mitologia grega e romana, eles são muito comuns dentro do arcadismo. Não é que no romantismo não exista. Existe sim. Quando a gente vai ler a poesia, por exemplo, de John Keats, né, o poeta inglês John Keats, a gente vai encontrar elementos da mitologia grega e romana. Mas eu estou falando aqui de predominância. No arcadismo existe uma predominância desses elementos. E no romantismo eles existem, mas eles vão começando a desaparecer, né? Vão começando a desaparecer. O grotesco é ancestral, certamente. O nome, porém, é de origem posterior às escavações romanas, aquilo que vive nas cavernas, em italiano. Existe essa questão, não é? Porque todos os direcionamentos estéticos eles surgem num tempo que não é possível de delimitar. Quando a gente está lendo, por exemplo, o Apocalipse de São João na Bíblia, o que é que vai acontecer? A gente vai encontrar ali uma antecipação do surrealismo. E o surrealismo ele só ocorre no início do século XX, né? Agora, o grotesco ele só começa a ser estudado pelos críticos de arte e de literatura no século XIX, né? Sobretudo depois do prefácio de Cromwell de Victor Hugo. Mas, de certa maneira,
diretrizes estéticas, elas sempre existiram, né? Mas é bem interessante a sua colocação. Mas vamos lá. Então temos aqui o Zéfiro, que é o deus grego do vento suave, certo? Na próxima estrofe temos uma palavra que é bastante usada dentro da poesia lírica, mas é só usada praticamente dentro da poesia lírica, né? Que é mavioso. Mavioso quer dizer melodioso. Nem o mavioso roxinol gorjeia, certo? Ah, temos então uma descrição da natureza. Nem pia o mocho, as trevas costumado. Mocho é como chamam a coruja, né, em Portugal. Então vejam que o ambiente ele já é um ambiente noturno. O que é uma coisa rara dentro do arcadismo, do neoclassicismo, né? Em que existe uma predominância dos elementos mais luminosos. Tá certo? Agora, o que é interessante? É que, por exemplo, no romantismo, digamos, no romantismo brasileiro, por exemplo, o soneto vai praticamente desaparecer, né? Ah, e nos movimentos neoclássicos, porque o parnasianismo também é uma espécie de novo classicismo, o soneto ele vai ressurgir, né? Ele ressurge no parnasianismo e o soneto é muito praticado dentro do arcadismo. Tanto é que a obra, boa parte da obra de Boccaccio, acho que 80% da obra dele é composta de sonetos, né? Aí a obra de Cláudio Manuel da Costa, o nosso poeta do arcadismo, também é composta 80% dessa obra, a esmagadora maioria, de sonetos. E o soneto foi muito cultivado durante o Renascimento, né? Então, os poetas neoclássicos, eles se baseavam muito, né? Eles se inspiravam muito na arte renascentista, né? O Renascimento que foi uma tentativa de ressuscitar a cosmovisão greco-romana. Não só a cosmovisão greco-romana em termos de arte, mas também a cosmovisão greco-romana culturalmente, tá certo? Então, deixa eu ler essa estrofe aqui para que vocês não se confundam, certo? Ah, já sobre o coxo de ébano estrelado, deu meio giro à noite escura e feia. Ou seja, ele estava deitado perto de um coche de ébano. Ébano é uma madeira escura, né? E a noite deu meio giro. O que é esse meio giro da noite? É uma perífrase, né? Quer dizer, a noite já havia passado pela metade. Deu meio giro a noite escura e feia. Que profundo silêncio me rodeia. Neste deserto bosque, a luz vedado. Ou seja, estava tudo bem escuro. Já entre as folhas, Zéfiro abafado. Né? Então, a brisa, Zéfiro é uma personificação da brisa, né? Não estava fluindo. O Tejo adormeceu na lisareia. Nem o mavioso roxinol gorjeia, ou seja, nem o melodioso roxinol gorjeia, nem pia o mocho, as trevas costumado, ou seja, acostumado às trevas, à noite, né? Então temos aí a descrição de uma natureza escura e sombria. Só eu velo, só eu, pedindo a sorte, que o fio com que está minha alma presa, a vil matéria lânguida me corte.
né? Então, ele coloca aqui: só eu velo, só eu pedindo a sorte. Ele põe sorte com letra maiúscula, ele está personificando a sorte, tá certo? Ah, depois, se vocês puderem, vocês podem assistir essa aula de novo. E todos esses poemas vocês encontram no famoso Google. Então fica mais fácil de acompanhar, né? Embora eu esteja fazendo uma leitura detalhada, tá? Então ele fala assim: só eu, velho, só eu pedindo a sorte, que o fio com que está minha alma presa, quer dizer, ele está dizendo que está com a alma presa à vida apenas por um fio. A vil matéria lânguida me corte. Aquela ideia gnóstica, né? De que toda alma está presa dentro de um cárcere, o corpo é o cárcere da alma, né? Como diz o velho Cruz e Souza. Ele personifica a palavra sorte e aí remete a uma visão bastante helênica, né? Por quê? Porque a sorte seria o destino. E o destino é tecido pelas moiras, né? As moiras são as fiandeiras do destino. É por isso que ele fala a palavra fio, né? Consola-me este horror, esta tristeza, porque a meus olhos se afigura a morte, no silêncio total da natureza. Ou seja, ele já deseja morrer, né? É como diz o velho Álvares de Azevedo: eu deixo a vida como deixo o tédio. Então esse soneto ele é tipicamente romântico, só que ele tem algumas características árcades, como por exemplo o zéfiro e a própria paisagem bucólica, embora esteja tudo muito escuro, né? Deixa me ver qual foi a outra anotação que eu fiz aqui. Ele pede para morrer e está preso à vida apenas por um fio. É exatamente isso que acontece. Então, inclusive do ponto de vista formal, é um poema tipicamente neoclássico, né? As ousadias formais, os versos polimétricos, os versos livres, eles só começam a existir a partir do romantismo, né? Sobretudo com Walt Whitman. Eu não vou escandir todos os versos, não, porque fica uma coisa contraproducente, né? Mas vou escandir alguns. Já sobre o coche d'ébano estrelado. Então, já sobre o coche d'ébano estrelado. D'ébano, sexta sílaba, obviamente também acentuado na décima. Logo é um decassílabo heróico, acentuado na sexta sílaba e na décima. No terceiro verso temos: que profundo silêncio me rodeia. Que profundo silêncio me rodeia. A última sílaba cai fora por ser uma sílaba fraca e o verso está acentuado no L-E-N de silêncio, acentuado também na sexta sílaba. É outro decassílabo heróico, tá certo? E nesse eu só encontrei decassílabos heróicos, inclusive a chave de ouro, né? No silêncio total da natureza. No silêncio total da natureza. Então, observem que há uma ondulação na sílaba mais forte, né? Isso aí a gente vai treinando o ouvido aos poucos e vai conseguindo identificar, tá certo? Então, vamos para a análise do terceiro soneto, que já é um soneto
meio pornográfico, não é? Um dos mais famosos, chamado Soneto de Epitáfio. Eu vou primeiro fazer a leitura do soneto. Lá quando em mim perder a humanidade, mais um daqueles que não fazem falta, Verbe Gratia, o teólogo, o Peralta, algum duque, ou marquês, ou conde, ou frade. Não quero funeral comunidade, que engrole subvenites em voz alta, pingados gatarrões, gente de Malta, eu também vos dispenso a caridade. Mas quando ferrugenta enxada, idosa, sepulcro me cavar em ermouteiro, lave-me lave-me este epitáfio à mão piedosa. E aí abre aspas. Seria o epitáfio dele, a inscrição tumular. Aqui dorme Bocage, o putanheiro. Passou vida folgada e milagrosa. Comeu, bebeu, fudeu sem ter dinheiro. Observe que ele escreveu esse poema no final do século XVIII. Então, deve ter causado um escândalo enorme, né? Sobretudo porque ele diz que fudeu sem ter dinheiro, né? É por isso que, muito provavelmente, ele levou mesmo a vida desregrada, né? Tanto é que foi forçado a sair do exército e da marinha, né? Não era lá um homem muito disciplinado, era um homem que gostava de beber, provavelmente gostava também de mulheres, né? De ter várias mulheres, essa coisa toda, embora fosse casado, né? Embora fosse casado. Então, vamos fazer aqui uma breve análise desse poema, do soneto de Epitáfio. O primeiro verso já é bem interessante, né? Lá quando em mim perder a humanidade. O que é isso? Morrer, né? Perder a humanidade é morrer. Ele usa um eufemismo, né? Uma figura chamada de eufemismo. E usa também uma perífrase. O que é uma perífrase? É você expressar uma ideia de um modo pouco convencional, né? Por outro caminho, né? Então, a morte seria propriamente a perda da humanidade. Lá quando em mim perder a humanidade, mais um daqueles que não fazem falta. Então, observem aí. Vou aproveitar para fazer logo uma escansão, né? Lá quando em mim perder a humanidade, lá quando em mim perder a humanidade, acentuado na sexta sílaba, portanto, decassílabo heróico. Mais um daqueles que não fazem falta. Mais um daqueles que não fazem falta. Aí já vai ser um sáfico, porque vai ser acentuado no que o é de daqueles e no FA de fazem, certo? Então, ele não vai construir o poema inteiro em cima apenas do decassílabo heróico. Eu sei que essa parte da métrica é meio chata, mas é necessário falar disso também, né? Para se fazer um trabalho sério, é necessário falar do extrato imagético, do extrato fônico e do extrato semântico, né? Pelo menos esses três extratos, e tentar também uma interpretação mais das camadas de significação principais do poema, certo? Mas vamos lá. Verbe gratia. Verbe gratia é uma expressão latina
que quer dizer também, né? O teólogo Peralta, algum duque, ou marquês, ou conde, ou frade, né? Não quero funeral comunidade. Ou seja, eu dispenso essas pessoas nobres, esses duques, esses marqueses, esses condes. Não quero isso. Que engrole subvendes em voz alta. Ou seja, seria todo aquele ritual de para abençoar o cadáver, né? Esse ritual pré-morte de preparação espiritual do cadáver para ser enterrado. Ele diz: não, não quero porra nenhuma disso, não quero nada, nada, nada disso, né? Pingados gatarrões. Gatarrões são gatos grandes, né? Gente de Malta. Gente de Malta quer dizer gente desordeira, gente dada à desordem, à bagunça. Eu também vos dispenso a caridade, ou seja, ele não quer nem os nobres, nem os perrapados, nem os desordeiros, né? Mas quando ferrugenta enxada, idosa, sepulcro me cavar em ermo outeiro, né? O outeiro seria uma espécie de pequeno monte, né? Uma palavra muito usada em Portugal. Lavre-me este epitáfio mão piedosa, ou seja, uma mão piedosa inscreva no meu túmulo estas palavras agora que eu vou dizer. Aqui dorme Bocage, o putanheiro. Quer dizer, putanheiro é aquele dado à putaria, né? A safadeza, essa coisa toda. Passou vida folgada e milagrosa. Folgado no sentido de trabalhar pouco. E milagrosa porque conseguiu viver mesmo trabalhando muito pouco, né? Bocage só vai trabalhar no final da vida, com traduções, né? Mas ele consegue ser dispensado do exército e da marinha, né? E aí vem o verso talvez mais famoso de Bocage, né? Comeu, bebeu, fudeu sem ter dinheiro. O que é uma coisa completamente hilária, né? Então esse é um poema que já contrasta muito com os outros, né? E dá para perceber que a poesia de Bocage é uma poesia autobiográfica. No iniciozinho da última estrofe tem dizendo assim: aqui dorme Bocage. Esse dorme, evidentemente, é um eufemismo para morte. É um eufemismo para a morte e também é uma metáfora para a morte, né? Já que a morte está associada ao sono eterno. Mas vamos para o próximo soneto, que já vai revelar outra faceta de Bocage. É quando ele começa a se arrepender de ter sido um putanheiro, né? De comer, beber e fuder sem ter dinheiro. Aí a consciência dele já vai pesar, ele já vai ficando doente, a saúde vai se dissipando, né? Então, nesse próximo poema, a gente já nota uma preocupação, a gente já nota que ele está começando a se arrepender dessa vida de devassidão. Provavelmente uma vida de devassidão, porque, como eu disse a vocês, é impossível saber se de fato essa bebedeira, esse gosto pela promiscuidade existiam.
mas provavelmente existiam, tudo indica que existiam. Vamos lá, fazer primeiro a leitura do soneto, depois a gente faz a análise. Meu ser evaporei na lida insana do tropel de paixões que me arrastava. Ah, cego eu cria, ah, mísero eu sonhava, em mim quase imortal a essência humana. Que de inúmeros sóis a mente ufana, existência falaz não me dourava. Mas eis sucumbe natureza escrava ao mal que a vida em sua origem dana. Prazeres, sócios meus e meus tiranos, esta alma que sedenta em si não coube, no abismo vos sumiu dos desenganos. Deus, ó Deus, quando a morte e a luz me roube, ganhe num momento o que perderam anos, saiba morrer o que viver não soube. Por que não soube viver? Porque se entregou completamente às paixões, porque se entregou completamente aos vícios, muito provavelmente ao vício da bebedeira e ao vício da luxúria, não é? Então esse poema é como se fosse um arrependimento em relação ao poema anterior. Mas vamos fazer aqui uma leitura, uma leitura mais interpretativa. Na primeira estrofe ele vai dizer que o corpo foi perdendo o vigor e a saúde devido à entrega às paixões. Todo adolescente se sente imortal. Por quê? Porque geralmente o adolescente não tem doença nenhuma. O adolescente ele tem um preparo físico muito bom, né? Então ele está no ápice do potencial do seu corpo. Depois que ele vai envelhecendo é que ele vai ficando com medo, porque o corpo vai perdendo a potência. Mas digamos assim, que todo jovem se sente imortal. É isso que ele quer dizer na primeira estrofe, né? A segunda estrofe ela está cheia de inversões sintáticas muito violentas, né? Que a gente vai chamar de hipérbatos, são os famosos hipérbatos. E aí eu coloquei na ordem direta. A mente ufana, ou seja, louva a existência falaz, a existência falaciosa, a existência enganosa, dizendo que essa existência é iluminada. Por quê? Porque ele fala aqui de inúmeros sóis. Só que a mente se engana a respeito disso, não é? Porque aquele vigor da juventude vai passar breve. E aí a decadência vai chegar. Sobretudo para quem é viciado em bebida, viciado em mulheres, essa coisa toda, né? No último verso, ele diz assim: ao mal que a vida em sua origem dana. Então, por que é que a vida dana? Ele quer dizer que a natureza condena o corpo à dissipação, à evaporação, à decadência, desde o início. E ao mesmo tempo faz do corpo um escravo das paixões, né? Ao mesmo tempo que a natureza faz do corpo um escravo das paixões, a natureza vai fazendo com que o corpo se evole, que ele se evapore, que ele entre em decadência, né? Prazeres sócios meus e meus tiranos. Que prazeres são esses? Ele deixa claro que são dois, né? A bebedeira e o excesso de sexo, né? O excesso de
luxúria. Vamos dizer assim, prazeres sócios meus tiranos, esta alma sedenta em si não coube, no abismo vos sumiu dos desenganos. Ou seja, ele já está no processo de decadência total. Mas aí ele clama a Deus, né? Ele diz: ó Deus, que a morte e a luz me roube. Ele está clamando para morrer. E ele usa uma metáfora, né? Ele diz assim: que a morte me roube a luz, né? Ele não diz que a morte me leve, porque seria um lugar comum. Ele diz que a morte me tire a luz. Lembra a frase de Goethe, né? A Goethe, dizem que antes de morrer, ele exclamou: mais luz, mais luz, mais luz. Porque alguns dizem que a visão vai ficando escurecida, né? O William fala aqui: dentro da tradição dos libertinos, Carlos Bernardo, Arentino, Marquês de Sade, Rochester, Gregório, como você vê Bocage, putanheiros seus iguais, digamos. É exatamente, eu vejo assim, que às vezes existe um excesso de liberdade, como hoje em dia, que acaba descambando numa libertinagem. Só que em séculos anteriores havia também um excesso de repressão, né? Tanto é que Bocage ele chegou a ser preso. Ele foi preso primeiro na cadeia do Limoeiro e depois ele foi preso pelo Tribunal do Santo Ofício, né? Aqui na vida dele, nas anotações que eu fiz na vida dele, fala exatamente sobre isso, né? Que em 1797 ele é preso pelo Santo Ofício sob a alegação de ser desordenado nos costumes. Então, é aquilo que eu sempre falo, né? O ideal é o meio termo, né? Por quê? Porque, digamos assim, na Idade Média, se a pessoa dissesse eu não acredito em Deus, ela ia ser apedrejada ou então alguém ia arrancar a cabeça dela, né? E hoje é o contrário. Hoje, se você disser que acredita em Deus, no Oriente Médio vão degolar sua cabeça. Na faculdade vão chamar você de idiota, de cretino, né? Então eu acho que esses poetas libertinos, eles surgem em períodos de reacionarismo, né? Lembrando aquela coisa que eu sempre falo, né? Que o reacionarismo é diferente do conservadorismo, né? Porque o reacionário ele quer apenas reagir aos golpes do progressismo, enquanto que o conservador não. O conservador, como diz o João Pereira Coutinho, ele tenta assim preservar aquilo que existe de vivo e significativo dentro da tradição. E eu acredito que Bocage ele foi tão libertino e ele era um grande provocador, né? Justamente porque ele não tinha liberdade, né? Então, como ele não tinha liberdade, inclusive ele era virginiano, então ele era chato pra cacete também. Ainda tem esse fato de Bocage ser virginiano do dia 15 de setembro, né? E hoje a gente vive o reverso da moeda, né? Que é a liberdade completa e absoluta que gera libertinagem, né? Quer dizer, no México tem gente vendendo os próprios órgãos, né? Quer dizer, é uma coisa diabólica, sinceramente. Eu enxergo mais ou menos por aí, né? Então,
faltam 2 poemas só. Eu vou fazer a análise com vocês aqui. No último, na última estrofe ele fala assim: Deus, ó Deus, quando a morte e a luz me roube, ganhe no momento que perderam anos, saiba morrer o que viver não soube. Por que não soube viver? Porque se entregou completamente às paixões. Mas aí ele já estava arrependido, né? Ele já estava arrependido. E aí eu coloquei até aqui uma explicação, né? Que eu, Bocage, não tenha desespero quando estiver próximo à morte, quando estiver próximo de morrer. Que eu morra com dignidade, né? Daí o poeta diz que eu saiba morrer. Ele diz que eu saiba morrer, que eu morro com dignidade, né? Por exemplo, o porco ele não morre com dignidade, né? Quando você tenta matar um porco, ele dá um berro que dá para ouvir a 2 km, né? Já o cordeiro ele morre com dignidade. É por isso que o porco está tão associado ao maligno, né? E o cordeiro a Deus, porque o cordeiro até às vezes oferece o pescoço, né? E o porco ele berra daquela maneira horrenda, né? Então ele pede para saber morrer com dignidade, né? Com hombridade. Só que essas pessoas que se afundam completamente nas paixões, né? Que se apegam demasiadamente ao mundo, no sentido da mundaneidade, raramente sabem morrer. O poeta, no caso eu lírico, diz também que não soube viver, né? Saiba morrer o que viver não soube. Não soube viver pelos motivos que eu já expliquei. Porque se entregou completamente aos vícios e às paixões. Novamente aqui, os versos são decassílabos heróicos, né? Meu ser evaporei na lida insana, do tropel das paixões que me arrastava. Do tropel das paixões que me arrastavam. Portanto, decassílabos heróicos. E agora nós vamos para a análise do último poema. Vejam que eu tracei uma trajetória, né? O primeiro poema que eu analisei é um poema tipicamente Árcade. O segundo poema já é um poema de transição entre o arcadismo e o romantismo. O terceiro poema é um poema pornográfico, né? Digamos assim que esse terceiro poema é um poema que é devedor do barroco, né? Porque a poesia pornográfica era uma poesia bastante comum dentro do período barroco. O quarto poema é justamente o poema que eu acabei de ler para vocês, que é um poema já também tipicamente romântico, né? Que é um poema todo centrado na subjetividade. Porque quais são as principais características do romantismo? Seria esse mergulho na própria subjetividade e seria a intensidade sentimental. Aí alguns dizem, não dá para dizer se um poema é romântico. É evidente que dá para dizer. Quer dizer, o poema romântico é um poema em que existe intensidade sentimental, né? E geralmente também é um poema centrado no eu. Tanto é que dentro do romantismo não vai praticamente existir a poesia épica, né? Que é uma poesia mais voltada para o objeto, não é voltada para a interioridade do sujeito. Então os poemas aqui fazem
percurso. E aí eu vou fazer a análise do último poema, que é talvez o poema mais famoso de Bocage. Bocage não sou, a cova escura, meu estro vai parar desfeito em vento. Aos céus ultra... Desculpem, vou recitar novamente aqui. Bocage não sou, a cova escura, meu estro vai parar desfeito em vento. Eu aos céus ultrajei, o meu tormento, leve-me, dorme sempre a terra dura. Conheço agora já quão vão figura, em prosa e verso fez meu louco intento. Musa tivera algum merecimento, se um raio da razão seguisse pura. Eu me arrependo, a língua quase fria, brada em alto pregão a mocidade, que atrás do som fantástico corria. Outro arentino fui, a santidade manchei. Ó, se me crês, gente impia, rasga meus versos e crê na eternidade. E aqui a palavra é realmente impia, não é ímpia, né? Ímpia seria gramaticalmente correto, mas ele usa de uma licença poética a fim de ajustar a métrica. Bem, duas coisas me chamam a atenção nesse soneto. Primeiro, é a incrível fluência rítmica. Como é que você sabe que um soneto tem fluência rítmica? É quando você consegue lê-lo com rapidez e ao mesmo tempo as pessoas compreendem, né? Por exemplo, 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana e bela, mas não servia ao pai, servia a ela, que era só por prêmio pretendia. Quer dizer, essa é a primeira quadra de um soneto de Camões, de uma fluidez rítmica espantosa. E esse soneto de Bocage é de uma fluidez rítmica, né? Uma fluência rítmica também bastante espantosa. Lembrando que o grande Fernando Pessoa dizia que poesia é música que se faz com palavras, né? Então, quando o elemento musical, quando a musicalidade ela é usada na poesia, a poesia se engrandece demais, né? A musicalidade faz com que a poesia se torne muito rica. O Borges, né? Eu prefiro aportuguesar o nome em vez de ficar Jorge Luiz Borges, né? Aquela coisa. O Jorge Luiz Borges ele vai dizer que a poesia é música, só que é música da palavra. E a música da palavra é uma música diferente da música instrumental, por exemplo. Mas existe um parentesco muito grande entre a poesia e a música. É por isso, inclusive, que tantos poemas foram musicados, né? E assim, dentro da poesia provençal, né, cujo maior representante foi Arnaud Daniel, né, ali no século XIII, mais ou menos, na região de Provença, não existia uma separação nítida entre a poesia e a canção, né? Quer dizer, os poemas de Arnaud Daniel, que chegaram para nós até hoje, são poemas em que as melodias deles foram perdidas, né? Agora, uma coisa interessante é a seguinte: eu tenho até um artigo, né? Eu não vou nem falar muito sobre isso, porque eu tenho um artigo que foi publicado no jornal Opção chamado Poesia versus Letras de Música, que eu explico bem direitinho, né? Quais são as diferenças entre poesia e letra de música. E eu acho que eu consegui ser convincente naquele artigo dali. Mas, para dar uma explicação rápida, em geral, as metáforas usadas na poesia são metáforas mais profundas, certo? E mais densas do que as metáforas usadas na música. E o ritmo da poesia
muitas vezes é 1000 vezes mais sofisticado do que o ritmo da música, né? O Marcel, ele diz aqui, outros versos bem fluidos de bocagem são os do soneto. Temo que a minha ausência e desventura vão na tua alma docemente acesa. Aí ele usa a assonância, né, que é a repetição da letra A. Temos o A em minha, temos o A em ausência, temos o A em vão, temos o A no na tua, na alma e na palavra acesa, ou seja, uma sucessão da letra A que torna o verso de uma fluidez rítmica impressionante. A gente chama esse efeito sonoro de assonância, né? Quando o poeta busca o efeito estético através da repetição de vogais. E aí ele ainda usa também a aliteração, desventura e docemente. Então é isso. Da mesma maneira que a música é composta pela repetição harmônica de notas e de linhas melódicas, o verso também é composto por elos sonoros, harmônicos e que possuem melodiosidade, né? Mas vamos voltar aqui para esse famoso soneto. Também a concatenação das ideias, né? Porque existe também um encadeamento das ideias que é agradável à compreensão do leitor, né? Porque só vai haver fruição estética quando o leitor compreende. É por isso que é muito perigoso que o poeta use muitos hipérbatos, né? Muitas inversões sintáticas. Por quê? Porque aquilo dificulta a compreensão do leitor. E nesse caso, o Boccaccio não usa essas inversões sintáticas violentas e existe também uma concatenação bem interessante de ideias, uma ideia complementando a outra, uma ideia se enlaçando na outra ideia. Mas vamos lá fazer uma análise desse soneto. Bocage não sou, a cova escura. Meu estro vai parar desfeito em vento. Ou seja, ele está tão acabado que ele não quer nem mais ser chamado de Bocage. Lembra um pouco aquelas personagens de Kafka, né? Que ele nomeia só com consoantes, como por exemplo K. É como se a personalidade tivesse tão mutilada, né? Tão reificada, existe uma reificação tão grande da personalidade que nem o nome merece existir, né? Bocage ele era quando ele era novo, agora ele já está mais para lá do que para cá, né? A cova escura, meu estro vai parar desfeito em vento. O que é estro? O estro é a habilidade poética. E por que o estro é desfeito em vento? Vento é uma metáfora para o nada, né? Então, meu estro acabou, minha habilidade poética acabou, meu talento literário acabou. Eu aos céus ultrajei, o meu tormento leve-me torne sempre a terra dura. Por que ele ultrajou os céus? Ora, primeiro, provavelmente por conta das bebedeiras intensas, né? E dessa vida luxuriosa e leviana. E depois por conta dos sonetos pornográficos, digamos assim, né? E aí ele está dizendo justamente isso.
Eu acho, né, pessoalmente, que Deus está muito mais preocupado, sei lá, em evitar um terremoto do que se uma pessoa vai transar com a prostituta ou não. Né? Mas aí é uma opinião bem pessoal minha. A outra anotação que eu fiz aqui, quando ele fala aos céus eu trajei, quer dizer, ele desrespeita a religião, né? Sobretudo nos poemas pornográficos. É interessante porque assim, não é que Bocage ele fosse anticristão, mas Bocage ele odiava o puritanismo, né? Então ele se rebelava fortemente contra o puritanismo e aí ele começava a escrever poemas pornográficos para escandalizar o clero e as pessoas. E esses poemas eram muito bem escritos, né? Eram poemas muito cheios de engenho e de arte. Então é bem interessante, né? Essa perspectiva, né? Ah, o próprio Nietzsche também, eu não creio que ele fosse completamente anticristão, senão Mário Ferreira dos Santos não gostaria tanto dele. Eu acho que o Nietzsche reage na realidade àquele cristianismo muito puritano que existia na época dele. Assim como Bocage reage a isso também. Só contando um fato curioso que é o seguinte: no final do século XIX, na França, o livro de Baudelaire, As Flores do Mal, foi impedido de ser publicado, certo? Porque alguns funcionários do governo, né, alguns agentes do governo, achavam que aquele livro possuía poemas que atentava contra a moral e os bons costumes. Então, é evidente que os conservadores nem sempre estão com a razão, porque, porra, você proibir um livro de ser publicado, um livro não é qualquer livro, é um livro da qualidade de um livro de Baudelaire. Baudelaire é considerado simplesmente o maior poeta da França, né? Pela maioria dos estudiosos. E não foi só Baudelaire que foi censurado no final do século XIX. Flaubert também. Flaubert passou muito tempo sem poder publicar Madame Bovary, que também é um livro muito bem escrito. Então é o que eu sempre falo, nem 8 nem 80, né? Você não precisa aderir à libertinagem e à putaria completa, nem precisa também aderir ao outro lado, que é justamente você condenar qualquer coisa que tenha a ver com a sexualidade. Feito os muçulmanos fazem, né? Talvez se em alguns países como a Arábia Saudita, se uma mulher tiver de biquíni, vão cortar a cabeça dela, ela vai ser degolada. Quer dizer, que porra é essa, né? Você ser uma mulher ser assassinada porque está usando roupas curtas, né? Então tem que ter calma, né? Tem que ter calma. E anticlerical também, como lembrou aqui o meu amigo William Alves Bezerra. Então, no segundo estrofe, conheço agora já quão vão figura, em prosa e verso fez meu louco intento. Musa tiver algum merecimento, se um raio da razão seguisse pura. Então, ele fala exageradamente aqui que a poesia dele é guiada só pelas paixões e pelas emoções e pelos sentimentos. E aí ele vai falar que nenhum raio de razão, de racionalidade, né, de ponderação se salvou. Claro que isso é uma hipérbole, né? Claro que isso é um exagero. E aí ele diz taxativamente que se arrepende.
Eu me arrependo, a língua quase fria, brade em alto pregão a mocidade. Por que a língua quase fria? Porque quando a pessoa morre, infelizmente a língua fica mais fria, né? E ele já estava se vendo perto da morte, né? Eu me arrependo que a língua quase fria, brada em alto pregão a mocidade, que atrás do som fantástico corria. Outro argentino fui. Argentino é um poeta italiano também licencioso e pornográfico, né? Mas era também um bom poeta, era um grande poeta. Outro argentino fui, a santidade manchei. Se me creste, gente impia, né? Lembrando aí que ele usa a licença poética para colocar impia em vez de ímpia. Rasga meus versos, creio na eternidade, ou seja, rasga esses versos pornográficos e que levam ao mau caminho, né? Então é interessante notar que ainda existe um rigor formal muito grande, né? Dentro da poesia de Bocage, até mesmo porque a mistura entre os gêneros literários, a hibridização dos gêneros literários, só vai acontecer de uma forma intensa durante o romantismo, não é? Outra coisa que eu esqueci de falar também, que é interessante, é o seguinte: a poesia barroca, sobretudo a poesia de Gôngora, né? De Luís de Gôngora, é uma poesia super ornamentada. Ela tem ornamentação em excesso, tá? E a linguagem é cheia de lantejoulas e de coloridos, né? E a linguagem de Bocage é uma linguagem mais cristalina, mais límpida, né? E nesse sentido ele também é neoclássico, né? Porque o poeta neoclássico, ele não gosta de pôr adornos excessivos na poesia. O que não quer dizer que é bom, nem quer dizer que seja ruim, tá? Porque quando a gente entra em contato com alguns poemas de Luís de Gôngora, a maioria dos poemas de Gôngora são super ornamentados, né? Então você encontra às vezes até 3 metáforas no mesmo verso, né? Eu vou ver até se eu encontro um aqui para fazer uma leitura rápida para vocês. De um soneto de Gôngora. Acho que eu encontrei aqui. Passou direto. Vejam, é um soneto super ornamentado. Ora, Luís de Gôngora no caso, né? Ora que a competir com teu cabelo, ouro brunhido ao sol reluz em vão, e com desprezo no relvojo chão, vê tua face branca o lírio belo. Ora que ao lábio teu para acolhê-lo, se olha mais do que ao cravo temporão, e ora que triunfa com desdém e loução, teu colo de cristal que luz com zelo, colo, cabelo, fronte, lábio ardente, goza enquanto que foi na hora dourada, ouro, lírio, cristal, cravo luzente. Não só em prata ou víola cortada, se torna, mas tu e isso juntamente, em terra, em fumo, em pó, em sombra, em nada, né? Um dos sonetos mais famosos do grande Luís de Gôngora, tá? Então, vejam que existe uma ornamentação excessiva, né? Existe uma profusão
alucinante de imagens. E existe também uma profusão de tons de cores diferentes, né? Eu comparo esse soneto com uma mulher que usa 10 colares e 5 brincos e a roupa cheia de lantejoulas, né? Então, mais ou menos por aí. Eu acho que o que eu gostaria de falar, eu já falei. O William Alves Bezerra pergunta: meu caro, aproveite o embalo e leia um poema dos gatos. É um dos que mais gosto de Bocage. Uma fábula em verso. Eu farei isso sim. Não vou fazer agora porque a gente já vai se encaminhando para quase 2 horas, né, de transmissão. E eu estou já com muita vontade de fumar e eu não posso fumar dentro de casa. Então eu tenho que eu tenho que acabar a aula para poder dar uma fumada. Afinal de contas, ninguém é de ferro. Mas eu fico muito grato pela dica. E na próxima live eu vou certamente analisar esse poema que o meu amigo William Alves Bezerra, também um professor de literatura bastante competente, bastante inteligente, me sugeriu, certo? Então, assim, pessoal, eu me despeço de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Realmente não está sendo fácil ganhar dinheiro, porque eu escolhi uma profissão que as pessoas não valorizam, de maneira que quem quiser me ajudar pode comprar os meus cursos online, que são cursos que custam um preço justo, né? Por exemplo, o Segredo da Poesia Lírica é um curso que custa R$ 70 e pode ser dividido em 3 vezes. O curso sobre o Barroco, eu caprichei muito, né? Eu me aprofundei muito no estudo do Barroco. É um curso que custa R$ 70 também. E isso vai me ajudando, né? Isso vai me ajudando a ganhar dinheiro, já que a eu não tenho talento para jogar futebol, né? Porque se eu tivesse talento para jogar futebol, eu estaria ganhando 300 mil por mês, né? Então o Brasil é um país assim que um poeta ele ganha, digamos, o que eu estou ganhando hoje, eu acho que é menos de R$ 1.000. E um jogador de futebol ganha 400 mil. Então é uma coisa meio revoltante, né? É uma coisa meio revoltante. O meu amigo aqui, Marcel, tá pedindo na Desso Downhill, na sinistra, a Heineken. Ótima aula, muito obrigado, meu amigo. Eu vou ter que fumar um pouquinho, porque ninguém é de ferro. Então, Deus abençoe todos vocês e muito boa noite.